Bom dia, pessoal. É, Como ficou acordado, né? Hoje a gente vai fazer, a partir, na verdade, de hoje, a gente vai fazer a aula gravada, então, né? Que aí vocês podem assistir a qualquer momento, em qualquer horário que vocês, né, tenham disponibilidade, né? E facilita também as pessoas que não estão conseguindo ter acesso, no caso, ao Skype. E depois que vocês assistirem a aula, né, caso vocês tenham alguma dúvida, vocês possam, né, entrar em contato comigo para a gente poder tirar as dúvidas. Então eu coloquei para vocês o estudo dirigido lá no grupo. Né? Então, antes de vocês começarem a assistir essa aula, eu peço para que vocês vejam a resposta do estudo dirigido da semana passada. E aí vocês já possam já começar a anotar as dúvidas de vocês caso existam, tá? Hoje a gente vai trabalhar sobre o sistema respiratório, que é um novo sistema também, né, que compõe o corpo humano. E aí, para a gente poder já iniciar a aula, a gente vai poder conhecer primeiramente, através desse esquema, qual no caso seria os órgãos que compõem, né, o sistema respiratório. Então, o sistema respiratório, a gente vai identificar que ele é composto por alguns órgãos, né? O primeiro, né, é por onde, no caso, o ar entra, né? Que o próprio nome já diz, né? O próprio nome do sistema, ele fala sistema respiratório. Então, vai estar relacionado principalmente ao quê? A entrada e a saída de ar. Então, o ar ele vai entrar dentro do nosso organismo através do que a gente conhece como cavidade nasal, ou também conhecida como fossas nasais. Depois disso, vai passar pelos caminhos, né, que no caso é, seria a faringe e a laringe. Depois disso, né, a gente vai ter a traqueia. Após a entrada após a chegada, né, desse ar na traqueia, ele vai começar a entrar no pulmão. E dentro do próprio pulmão, a gente vai identificar que existem ramificações, que no caso seriam os brônquios, os bronquíolos e por fim a gente vai ver que existe um saquinho bem pequenininho que é conhecido como alvéolos, né? A gente vai ver daqui a pouco que dentro desse pulmão, né, vai existir, né, como eu falei para vocês, essas ramificações, e aí essas ramificações, se vocês verem no desenho, seriam os brônquios, né, e aí as ramificações dos brônquios, de um brônquio, seria os bronquíolos, e na ponta de cada bronquíolos existem os saquinhos que são os alvéolos, né. Então a gente vai ver, gente, que na verdade, quando a gente vai estudar o sistema respiratório, a parte mais importante, que na verdade é a menor parte, né, que no caso seriam os alvéolos, é que vai ser mais importante para o nosso estudo. Dentro dos alvéolos é onde vai acontecer as nossas trocas gasosas, que é a principal função desse sistema que a gente vai discutir um pouco melhor mais à frente, qual no caso, como acontece no caso as trocas gasosas, tá? Mas aí só para a gente terminar aqui, além, né, desses órgãos, existe um músculo lá no final que se chama diafragma, tá? Que ele vai também ajudar no processo respiratório. E aí vocês podem me perguntar, existe, né, ali, voltando um pouco lá em cima, né, entre a faringe e a laringe, existe o que a gente conhece como epiglote. A epiglote, gente, é como se fosse uma porta, né? Se vocês perceberem, a gente vai ter a entrada, né, da cavidade nasal e a boca, né? A epiglote, ela vai ser a entrada, o caminho direto para a parte respiratória, né? Ou seja, quando a gente está respirando, essa epiglote ela vai estar aberta para que o ar ele possa passar. Quando a gente está mastigando, ou seja, né, a gente está se alimentando, a gente vai mastigar e deglutir um alimento,
né, ou seja, engolir o alimento, a gente vai ver que essa epiglote ela vai estar fechada. Para quê? Para que o alimento ele não possa ir para a região dos pulmões, tá? E aí pode acontecer que essa epiglote ela aconteça uma falha, né? E aí o alimento ele possa tentar ir para a parte respiratória e é onde acontece o famoso engasgo, tá bom? Então já é uma curiosidade para vocês saberem. Além disso, a gente vai estudar com relação à questão das funções, né? Quais seriam, né, as funções do sistema respiratório, né? Então, a primeira coisa, né, a primeira função do sistema respiratório seria a condução do ar, né? Como acontece essa condução? Através daquele caminho todo que a gente acabou de ver, né? Entrando pelas fossas nasais, depois faringe, laringe, traqueia, até chegar lá nos alvéolos, que é onde vai acontecer as trocas gasosas, como a gente viu, né? Mas para que aconteça, né, essa entrada de ar, né, a gente vai precisar primeiro tratar esse ar, né? Principalmente na região urbana, a gente vai ver que esse ar ele é muito poluído, ele é muito seco. E então a gente vai precisar fazer um tratamento, no caso, desse ar até ele chegar lá nos alvéolos, tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é a limpeza. Como a gente vai fazer a limpeza? Nas nossas fossas nasais, nas nossas narinas, vai existir o que a gente conhece como cílios, né? Os cílios nada mais é do que os pelos do nariz, né? Esses cílios, ele tem como principal função filtrar o ar, né? Ou seja, o ar que vai vir juntamente com ele as impurezas, esses pelos no nariz, esses cílios vão filtrar as impurezas e somente vai entrar o ar limpo, né? E aí, consequentemente, através dessa filtração é onde, né, acontece a formação de muco, né? O que seria o muco? A meleca. Então, né, a gente vai ver que essa formação, né, do muco acontece por causa da filtragem, né, do ar que acontecem lá nas fossas nasais pelos cílios, né, que seriam os pelos no nariz. Além disso, a gente vai ver que para esse ar também ser mais favorável nas trocas gasosas, ele precisa ser aquecido ou resfriado, né? Como acontece isso, né? A gente vai ver que esse aquecimento e esse resfriamento também acontece, né, lá nas cavidades nasais, né, nas fossas nasais. Como acontece isso, gente? Lá nas nossas fossas nasais é uma região muito vascularizada. O que significa isso? Tem muitos capilares, muitos vasos sanguíneos. Que aí, consequentemente, esses vasos sanguíneos vai levar, né, o aquecimento ou resfriamento desse ar antes de entrar no nosso organismo para, no caso, se adaptar à temperatura do nosso corpo, né? Porque levando em consideração, né, por exemplo, a gente aqui no Rio de Janeiro ou pessoas que moram lá no sul do Brasil, onde é muito frio, né? Então, duas extremidades, aqui no Rio muito quente, lá no sul muito frio. Esse ar, quando ele entra, ele vai estar ou muito quente ou muito frio. Então, para se adaptar, para não acontecer de haver, né, a queimadura, tanto por ar quente quanto por ar frio, né, dentro desse caminho todo que a gente viu até chegar ao alvéolo, os vasos sanguíneos vai ter como responsabilidade, então, lá nas fossas nasais, fazer o aquecimento e o resfriamento, né, desse ar. E além disso, consequentemente, trazer a umidificação. Esses vasos sanguíneos que a gente acabou de falar também vai ser responsável por trazer a umidificação desse ar, tendo em vista que, principalmente nas regiões urbanas, né, esse ar ele vai estar seco, tá? Outra função que a gente vai ver seriam as trocas gasosas, né? E aí a gente já começou a ver semana passada. A gente vai ver, gente, que para o organismo conseguir sobreviver, né, ele precisa de um gás. Qual seria esse gás? O oxigênio.
né? Todas as células do nosso corpo, elas precisam de oxigênio, né? Se não existir oxigênio, elas vão morrer. Então, o sistema respiratório tem como principal função trazer esse oxigênio, né? Através do processo de inspiração, ou seja, da puxada de ar, esse ar entra por todo esse caminho que a gente viu no slide anterior, né? E tem como objetivo eliminar oxigênio. Então, nas trocas gasosas, quais são os gases, né? Quais são os gases importantes das trocas gasosas, né? Oxigênio e gás carbônico, né? O gás carbônico, ele vai ser eliminado, oxigênio vai ser absorvido. Ou seja, eu quero para o meu corpo oxigênio, né? Vamos dizer assim, liberar para as células ser ricas em oxigênio, e eu quero eliminar gás carbônico, ou seja, quero tirar do meu corpo gás carbônico, tá? E aí, consequentemente, né, essas trocas gasosas são o que a gente viu na semana passada, que seria a hematose nada mais é do que, né, essas trocas gasosas, né, que a gente viu, ou seja, o oxigênio ele vai ser absorvido e vai ser eliminado o gás carbônico. Aonde vai acontecer isso? Né? Nos alvéolos, ou seja, lá naquele saquinho aonde a gente viu no slide anterior. E também vai estar relacionado com o que a gente aprendeu na semana passada, né? A partir do momento em que se recebe, né, o oxigênio lá no alvéolo, quando o sangue ele vai, né, passar dentro do pulmão para voltar para o coração de novo, que é o que a gente estudou na semana passada, né? Todo esse oxigênio que está ali, ele vai diretamente para o sangue. E aí vai haver depois a distribuição, né, de oxigênio para todas as células do nosso corpo. Outra função que a gente vai ver, né, com relação a funções do sistema respiratório, né? Vai ser com relação também à regulação da temperatura. Como eu falei para vocês, né? A partir do momento, né, em que se recebe o ar quente ou o ar frio, já vai ser o nosso primeiro contato, né, com a temperatura do ar. Após isso, a gente ainda vai... esse sangue lá dos vasos sanguíneos receberam informações, né, que o ar, ou seja, o ambiente, ou ele está muito quente ou ele está muito frio, esse corpo ele vai se adaptar à temperatura. Né? A gente vai receber informações de temperatura, né, através do ar, e consequentemente o nosso corpo ele vai, né, se adaptar a essa temperatura. Ou seja, se tiver muito frio, a gente vai, no caso, né, sentir calafrios, né, o corpo ele vai querer se aquecer. Diferente do que acontece quando está muito calor. Quando o ambiente está muito calor, o que acontece com o nosso corpo? Né? A gente vai comer para quê? Para poder eliminar, né, esse calor que está sendo absorvido pelo ar. E por fim, a gente vai ver uma última função, que é o que a gente chama de equilíbrio ácido básico, ou que a gente também conhece como controle de pH. Então, equilíbrio de ácido básico é a mesma coisa do que controle de pH. O que acontece isso? Como acontece, né? A gente vai ver que dentro do nosso corpo existe o que a gente conhece de um elemento químico chamado hidrogênio. Esse hidrogênio, né, ele vai ficar livre na corrente sanguínea. E aí tá. A gente viu, né, mais em cima, que a gente vai receber do nosso sistema respiratório para nossa corrente sanguínea oxigênio. A maioria dos oxigênios, eles vão estar direcionados para as células, né, para que elas possam respirar, né? Ou seja, vai ser responsável o oxigênio, a maioria
que é recebido vai ser para a respiração das células. Mas existe uma parte do oxigênio que é recebida, né, que vai se juntar a esses hidrogênios livres, né? E aí a gente sabe, né, pela química, que quando se junta o hidrogênio com o oxigênio, se forma a água, né? Se no caso a pessoa tiver com alguma dificuldade de receber oxigênio, esses hidrogênios eles vão continuar livres. E aí o que acontece, né, com o corpo que tem muito hidrogênio livre? Ele vai se tornar um sangue ácido, ele vai se tornar um organismo ácido. E isso é uma doença chamada acidose, tá? Então a gente sempre vai ter que dentro, né, dessa absorção de oxigênio, o nosso corpo vai pegar então uma parte do oxigênio para juntar com os hidrogênios livres que ficam na corrente sanguínea, tá? E aí, consequentemente, vou formar a água, vou impedir que o meu sangue se torne ácido. Dando continuidade, a gente vai ver, né, que o nosso corpo ele vai então seguir a ordem que eu já falei para vocês, né? Ele vai entrar pelas cavidades, né, nasais, né, ou também é conhecida pelas fossas nasais, né, e pela faringe, laringe, traqueias, brônquios e bronquíolos, né, até chegar no caso na parte dos alvéolos que a gente já viu. A gente viu, né, como eu falei para vocês, que existem a outra parte, que no caso seriam os alvéolos, que é onde de verdade acontecem, né, as trocas respiratórias. Então a gente vai ver, desculpa, as trocas gasosas. Então a gente vai ver, gente, que na verdade, a parte, né, superior, né, que seria a porção, né, no caso condutória, ela na verdade só vai ser como se fosse um caminho, né, até chegar onde? Na parte respiratória, que seria na região dos alvéolos, tá? Então, na verdade, como eu falei lá no início, a parte mais importante do nosso sistema respiratório, na verdade, sim, é os alvéolos, tá? E aí a gente vai ler um pouquinho, né, vai estudar um pouquinho sobre cada parte, né, do sistema respiratório, cada órgão, mas na verdade, a gente vai ver que o principal, né, órgão mesmo ainda vai ser, né, os alvéolos, como a gente já falou. E aí a gente conhecendo um pouquinho sobre a região da faringe, né, a gente vai ver, né, que a região da faringe ela vai começar com a parte, né, da cavidade nasal, né, ou seja, eles vão estar interligados entre cavidade nasal e a faringe, né? E ela vai ser, né, ter como característica ser, né, um tecido, né, um tubo, né, como condutório, ou seja, ela vai ter como principal função levar, né, no caso, o ar até chegar às outras regiões do sistema respiratório, né? Ela vai dar, na verdade, então a gente vai ver que ela é formada por as paredes, né, dessa faringe, ela vai ser formadas, né, por músculo, né, que no caso seria o músculo do tecido esquelético. A faringe também, né, tem como objetivo, né, ser um túbulo condutório até chegar aos alvéolos, como a gente já estudou. E lembrando que lá na parte superior, né, da laringe, existe o que a gente viu que seria a epiglote. E aí a gente vai ver que a epiglote, toda vez que acontece a deglutição, ou seja, que existe a passagem de alimento,
a gente vai ver que essa epiglote ela se fecha, ou seja, a parte superior da laringe se fecha. Com qual objetivo? Para que o alimento, né, não chegue até o pulmão, tá? Além disso, a gente vai ver que existem, né, as cordas vocais, né, que também são localizadas na laringe, e a gente vai ver que tem como característica esse músculo, né, que no caso seria a laringe, ele ser conhecido como um músculo intrínseco, tá? Aí aqui tem uma foto, né, um esqueminha para vocês poderem identificar melhor com relação à parte da laringe e aí, consequentemente, entender um pouco mais da epiglote. A traqueia, né, a gente vai ver que a traqueia, ela também vai ser uma mucosa, ou seja, vai ser um músculo também, que no caso, né, além do músculo, vai ser formado por cartilagens e tem como principal objetivo também fazer a parte condutória, né? Até que essa aqui vai ser a última divisão, né? O último tubo até chegar aos pulmões, né? A partir da traqueia a gente vai ver que esse ar ele já entra dentro dos pulmões, né? Que aí vai ser distribuído pelas ramificações que a gente viu que seria, né? Os brônquios, os bronquíolos e os alvéolos. E aí, né, a gente vê então, né, a imagem de uma traqueia, né, visto, né, por fotos fisiológicas. E por fim, a gente chega, né, no caso, no pulmão. Como eu falei para vocês, né, a traqueia seria o último tubo antes de chegar na região pulmonar, né, antes de chegar nos pulmões. E aí a gente vai ver que dentro dos pulmões a gente tem, no caso, as nossas ramificações, que seria, né, os broncos, os bronquíolos e, no caso, os alvéolos, que seria, né, como desde falado, o mais importante, que é onde acontecem as trocas gasosas. E aí a gente tem uma fotinha, né, de como seria um pulmão. Depois disso, a gente vai ver um esquema relacionado, né, aos brônquios, que aí a gente vai ver que os brônquios, né, como eu já disse, são as ramificações, né, são as primeiras ramificações do ar, né? Que aí a gente vai levar em consideração que em cada ramificação dessa existe as sub-ramificações, que seria, né, os bronquíolos e após os alvéolos. É como se a gente fosse pensar, gente, em um caminho, em uma estrada, né? A gente vai ver que esse ar ele vai entrar pelas fossas nasais e vai seguir os tubos, né? Que seria a faringe, a laringe, a traqueia. Chegando nessa traqueia, a gente vai ver que atinge atinge ao pulmão e aí, consequentemente, a gente vai ver que dentro, né, desse pulmão vai existir como se fossem várias estradas, várias ruas pequenas, que seriam os broncos, né? E aí dentro desses broncos vai ter ainda as suas ramificações, que seria os bronquíolos, tá? Eles também são formados, né, por cartilagens, né? E são envolvidas por tecidos fibrosos. Uma imagem relacionada aos brônquios, para vocês entenderem, né, que ele, né, no caso, tem membrana, né, que no caso seria tecido fibroso envolvendo. Então, na verdade, eles não são muito elásticos, vamos dizer assim. Depois disso, a gente vai ver que a gente tem as características relacionadas aos brônquios,
né? Que aí no caso a gente vai ver que a gente tem as mucosas, né? Que nesse caso das mucosas a gente vai ver que são parte são tecidos conjuntivos, né? Que a gente vai entender mais à frente o que seriam, né? E eles são forma de cilindros, como eu falei para vocês, é como se fossem, né, mangueiras, né, que tem como objetivo a passagem do ar, né? São feitos, né, por cartilagem, ou seja, tem a sua parte muscular, e, né, a gente vai ver que eles faz parte do que a gente chama de parênquima pulmonar. Na verdade, o parênquima pulmonar nada mais é do que o pulmão, né? Mas como a gente viu, dentro do pulmão, que ele é um órgão, existe, né, os seus subórgãos, que seria, né, como a gente viu, os brônquios, os bronquíolos e os alvéolos. Os bronquíolos, né, são as ramificações ainda menores, né, dos brônquicos. Então, a gente vai ver que existem os brônquicos, que são as primeiras ramificações, e dentro dos brônquios, né, seguindo as suas sub-ramificações, né, existem os bronquíolos. A gente vai ver também os brônquios, eles não apresentam cartilagens, né? E o seu epitélio ele vai diminuindo gradativamente, ou seja, a parte, né? As suas pontas, vamos dizer assim, eles vão ser cada vez menores, né? Para quê? Para que a gente chegue, né, nos bronquíolos mais à frente. Com relação à característica de mucosa, a gente vai ver que também eles são formados, né, por tecidos simples, né, e cilíndricos, ou seja, também vão ser como se fossem mangueiras, como se fossem tubos, ductos, até, né, a chegada dos alvéolos. Aí a gente chega, como eu falei para vocês, no mais importante, que seria nos ductos alveolares, ou seja, nos alvéolos, que a gente vai ver esses ductos alveolares, eles têm, né, como principal característica o epitélio ser epitélios cúbicos, né, diferente do que a gente viu nos slides anteriores, que a gente viu que eles eram cilíndricos, nesse eles são cúbicos, e a gente vai ver também, né, que entre a abertura de dois alvéolos existem as fibras colágenas, né, para que no caso eles não venham o que a gente chama de colabar. Ou seja, a gente vai ver nessa imagem mais à frente que essa estrutura deles é como se fossem um saco, né? Como se a gente pode ver na foto um pouco mais acima, né? E aí, entre um saco e outro, né, uma ramificação e outra, como a gente pode ver mais acima, existem as fibras. Essas fibras, gente, elas impedem com que esses sacos eles venham a se colar um no outro. Todas as vezes em que acontecem as trocas gasosas, ou seja, a entrada de oxigênio e a saída de gás carbônico, esses sacos eles vão fazer movimentos de abrir e fechar. E aí, se não existem fibras, a gente vai ver que essas ramificações, esses saquinhos, eles iriam se colar um no outro, né? Então é importante a existência dessa fibra, né, que a gente viu no slide anterior, para que não exista, né, essa colação que poderia acontecer se não existissem as fibras. Essa parte, né, de colação, quando se cola um saco no outro, um saco de alvéolo no outro, a gente vai ver que se chama colabar, né? Então, colabar significa colar, né? A própria palavra já meio que induz, né? Colabar significa colar. Então, é quando, né, um saco do alveolar se cola no outro, né? Porque
esse pulmão ele não tem mais o que a gente chama, né, eles não vão ter mais o que a gente viu que no caso seriam as fibras, né, para que eles possam impedir essa colabação, tá ok? E por fim, a gente vai ver que além de todos esses órgãos, né, que são compostos do sistema respiratório, o que seria, no caso, a pleura? A pleura nada mais é do que uma membrana que reveste o pulmão. Como a gente, como a gente viu, gente, mais à frente, é, na semana passada, a gente entendeu que o coração ele vai ter uma membrana de proteção, né? Que no caso seria o pericárdio. E eu falei para vocês que essa membrana, né, de proteção existiria em vários outros órgãos, né? O exemplo que eu dei para vocês foi, né, que existiria no pulmão também. E no caso, chegou esse momento. Então a gente vai ver que a pleura nada mais é do que uma membrana que reveste o pulmão, né, e tem como principal objetivo fazer a proteção, né, desse órgão. Então, além do que vocês já estudaram, né, no caso com a Gleide nas últimas semanas, além da caixa torácica, que seriam ossos, né, que vão no caso, proteção dos pulmões, a gente ainda vai ter a pleura, que também vai ter como principal função fazer a proteção do órgão, tá ok? Então é isso, gente. Eu acho que o sistema respiratório basicamente tem como principais órgãos e características o que foi explicado, as funções. Espero que tenha ficado claro para vocês, né? Peço desculpa pela gravação, né? Que existiu durante a gravação alguns, né, impedimentos, como vocês vão poder ver no vídeo, mas eu acredito que é isso, tá? Então vou estar colocando para vocês essa gravação no YouTube para que todos tenham acesso, vocês assistam e caso tenha alguma dúvida vocês possam entrar daqui a pouco para tirar as dúvidas de vocês, tá ok? E eu vou estar colocando juntamente com esse vídeo o questionário também relacionado a essa gravação de vídeo, tá bom? Então, bom dia e que vocês possam, né, ter uma aula proveitosa.